Pastores, né, que estão aqui nessa noite, os do Ministério Redenção. Se tiver mais algum pastor, né, que não seja do Ministério Missionário Genival, né, nós vamos fazer aqui um círculo, né, e vamos estar assim fazendo esse ato. Os irmãos também Miguel, né? Miguel, irmão Miguel também está aqui nos ajudando. Eu vou convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5. Qualificação dos pastores. A palavra de Deus nos fala sobre as qualificações dos pastores. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar com a sã doutrina, como também para convencer os contradizentes. Amém. Amém. Então, meus irmãos, é Deus que chama o seu filho, o seu servo, para estar à frente da sua igreja. Muitas pessoas não valorizam muito o chamado de um homem de Deus. Muitas pessoas desprezam o chamado. Mas a palavra de Deus diz desde o início da criação que Deus chamou homens para fazer a sua obra. Nós ouvimos na pregação, né, o pastor falando que os anjos, eles gostariam de fazer essa obra e Deus não permitiu. Deus confiou a homens, como o pastor Jorge e os demais pastores que estão aqui. Esses homens têm falhas, são homens, né, humanos falhos, mas são homens chamados por Deus, homens qualificados por Deus, homens guardados, guiados, né, sob a direção e bênção de Deus. Deus chama para que esses homens cuidem da sua igreja, cuidem do seu rebanho, que alimente a igreja do Senhor com a santa palavra do Senhor. Então o pastor, ele deve ser recebido com muito carinho e amor, porque ele tem uma missão que não é muito fácil. A maioria aqui sabe, né? Sabe que pastor não é só pregar, fazer uma pregação. O pastor, ele tem que ter, exercer muitas vezes a função de pai, de mãe, de marido, de filho, de irmão, de professor, né? O pastor, né? Até de médico, né? Psicólogo. E assim, irmãos, biblicamente a maior função, a maior missão que existe na terra é essa. Biblicamente é essa.
Porque o médico, ele cuida do homem, do paciente, só aqui. O professor também só neste mundo. O juiz, o advogado, ele cuida da sociedade, do ser humano, só aqui na terra. O pastor não. O pastor prepara o crente, o homem e a mulher, para viver em dois mundos, para viver aqui na terra e viver no céu. Por isso que a missão superior, uma missão das missões é essa: ser pastor. Por isso que a igreja precisa ter carinho, né? Amor, orar sempre pelo pastor, estar sempre próximo, sempre junto. O pastor, muitas pessoas acham que o pastor deve visitar, mas o pastor também é carente de visitas. Você precisa visitar o pastor. Você já foi alguma vez na casa do seu pastor? Fazer uma visita a ele, tomar um café com ele, conversar com ele? O pastor também é carente de visitas, de carinho, de atenção. Não é só ele que tem que visitar. Não é só ele que tem que orar por você. Você também precisa orar por seu pastor. É um cuidado recíproco. Você para o pastor para você. É uma missão especial, irmão Jorge. É a missão das missões. Por isso que vale a pena. Vale a pena, né, ser pastor. Vale a pena servir a Deus cuidando da sua igreja, cuidando da sua noiva. Então que o irmão possa ter sempre esse sentimento, esse conhecimento, esse desejo no seu coração. Vale a pena, porque o irmão não foi chamado pelo ministério, o irmão foi chamado por Deus. Todos nós aqui fomos chamados. E a maioria, meus irmãos, não pensem, a maioria, eles resistem a essa chamada. Assim foi o pastor Jorge. Eu resisti, eu queria ser piloto de avião. Ainda me alistei na aeronáutica, fui para São Paulo e uma semana antes de ir viver lá internamente, eu desisti. Eu corri, e aí Deus disse: não, você vai voltar. E Deus foi me buscar e me levou para o seminário. Assim aconteceu com o irmão Jorge. Um dia eu cheguei aqui e ele disse: pastor, Deus me chamou, mas eu estou com medo. Não é fácil não. Dificilmente um pastor, ele não passa por esse processo do medo, né? Da indecisão. Assim aconteceu com ele. Um dia eu cheguei aqui e ele disse: olha, pastor, Deus me chamou, mas eu não estou muito certo não. Eu não estou muito certo. Eu falei para ele: olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer uma oração e perguntar a Deus: Senhor, o Senhor me chamou mesmo? E se o Senhor disser não, aí nunca mais fale para ninguém que você foi chamado por Deus. Mas se você tiver certeza, irmão, que Deus te chamou, vai em frente, porque quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus abençoa, Deus qualifica. E graças a Deus não foi só essas palavras, né? Eu creio que Deus usou outros também para encorajar o pastor Jorge. Ele está aqui nessa noite, né? E nós vamos estar orando, né? Logo mais, rogando a Deus que cada dia mais qualifique o seu filho, o seu servo, para o santo ministério da palavra de Deus. Amém, igreja? Eu vou passar a palavra ao pastor Salatiel. Ele vai fazer a oração consagratória. Eu vou pedir os pastores para fazer um círculo assim, né? Assim em volta do irmão, sem ficar na frente, né? Um círculo assim. O pastor Salatiel fica do lado, né? E o pastor vai conduzir agora.
40 anos, jovem e chamado por Deus para o ministério, e concluímos o nosso curso de bacharel em teologia, e veio a consagração e veio o medo. Então Deus me deu esta oração poetizada, e que passa a ser esta oração do Jorge, pastor Jorge, como também dos que hão de ser consagrados e dos que já são consagrados. Minha oração Senhor, depois a imposição das mãos, logo depois. Senhor, chamas-me para a tua seara. Creio ter ouvido chamado teu de uma maneira simples e clara. Se não agora, onde estaria eu então? Estaria indo após os caminhos meus, de dinheiro, de luxo, de realismo secular e vão. Mas ao invés de tudo isso tão humano, sigo os teus caminhos sem desenganos, preso da voz do céu que sou no seu ardente clamor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Por isso, eis-me aqui, como sou e como estou. Por isso, envia-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como disse o profeta Isaías, naquele pacto sincero contigo a sós. Mas, infelizmente, Senhor, não tenho dos profetas a mesma força de convicção, não tenho dos apóstolos a mesma vibração, não tenho aquela chamada retumbante de miríades servos teus, nem a envergadura dos gigantes, santos pregadores de ti, ó Deus. Mesmo assim, eis-me aqui, como sou e como estou, para ser purificado e ungido pela tenaz do teu Santo Espírito, para a obra do ministério bendito, seja no lugar que for. Toma-me em tuas mãos, Senhor, em meu coração a vontade de te servir, pois sinto de ti uma chamada para mim, para um lugar pequeno na tua grande seara, onde eu possa ser grande no servir. Dá, Senhor, que eu possa ser obediente, a seguir-te sempre contente, sensível à tua orientação e ao clamor da multidão. Em nome de Cristo, humildemente elevo a ti a minha oração. Amém. Deus eterno, confiaste a tua obra aos teus servos, ao homem, à mulher, aos seres que tu criaste a tua imagem e semelhança. E Jesus, da divindade, encarnou-se para se tornar um de nós, e nós podemos se tornar um da Trindade. Nos chamaste para fazer a tua obra, e Jesus é o exemplo dos chamados
por ti para fazer a obra. E Jesus então disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aqui está o teu filho, Pastor Jorge. Está aqui, chamados por ti, para seguir o exemplo de Jesus, em obediência a ti, para fazer a tua vontade. Como Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Está aqui o pastor Jorge, o irmão Jorge, pastor Jorge, recebendo, Senhor, a investidura de servo de Deus, de chamado para o teu santo ministério. Sejas o Senhor a estar com as mãos aqui também sobre o irmão Jorge, capacitando, habilitando para fazer a tua vontade. Recebe o nosso louvor, adoração e gratidão pelo privilégio de atender a tua chamada. O irmão Jorge está atendendo a tua chamada. Capacita-o e fortalece esta vida para ser irrepreensível, tanto quanto for possível a um ser humano. Oramos, Senhor, consagrando o teu servo como mandaste. O Senhor o consagra, o Senhor o santifica nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos permanecem. Nós vamos fazer uma entrega, né? A Bíblia, o pastor João vai fazer a entrega daquela Bíblia ali ao pastor Jorge. O pastor de ovelhas, ele usa um cajado, uma varinha, né? Para guiar, cuidar, né? Do rebanho. E o pastor usa o cajado do pastor, é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Pastor João vai fazer a entrega, né? Primeiro eu quero ler alguns versículos do livro de Filipenses, no capítulo 2, os versículos, a partir do versículo 12, que o irmão Jorge, o pastor Jorge, faça para ele estas palavras, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me
de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Amém. Eu te entrego, em nome de toda a igreja, em nome de Jesus, esta Bíblia. As pessoas sem Deus entregam uma arma a uma pessoa, e elas muitas vezes vão fazer um mal a outras pessoas com aquela arma. E a arma do pastor é a Bíblia. E o irmão faça desta Bíblia uma arma para defender almas, para defender pessoas, para defender o Evangelho, para defender almas que estão perecendo. Então torne para o irmão essa Bíblia um manual para o irmão, e para que esse manual leve muitas outras pessoas para o céu. Nós temos uma ata, né, desse ato. O pastor Vanderlei vai ficar aqui do lado e ele vai fazer a leitura, né, da ata, do ato da consagração. Saúdos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ata de consagração ao ministério pastoral. Às 19 horas do dia 21 de janeiro de 2018, o Conselho Diretor Administrativo das Igrejas Batista Redenção, situado na Avenida Judásio Cairo, número 35, Senhorinha Cairo, Vitória da Conquista, Bahia, reuniu-se em sessão solene para a consagração ao ministério pastoral do irmão Jorge Antoniel Ramos da Silva, na presidência do pastor Rosevaldo da Silva Aguiar, presidente do conselho. Reunimos na Chácara São Geraldo, Avenida Catete, número 96, bairro Botafogo.